tudo bem com vocês? Espero também que aí o resto da turma chegue, né? Ai, Murilo, meu Deus. Pessoal, a senhora descobriu que era mesmo aquele bicho que tava no céu? Não, ainda não saiu nada. Postaram na Arapiraca de deboche, você viu? E Ontem, gente, teve um fenômeno, provavelmente foi uma explosão de algum... Caramba, toda vez que acontece isso, eu nunca vejo. Não, me deu uma Ai, raiva. professora, assim tão legal que eu vi. O Luciano, ele sempre tá nos lugares estratégicos. Gente, parece que esse menino já peguei. vive com um telescópio. Eu não acredito. Ele me mandou 8h25. Eu acho que eu só olhei 6h25. Eu acho que eu só olhei umas 6h40. Tinha um pedreiro aqui. É tipo assim, professora, Quando ele mandou a foto, se ele conseguiu tirar a foto, imagine o tamanho da coisa. E eu fiquei roxa de raiva. Aí comecei a ligar. Vocês viram? Era bem grande, professora, era quase o tamanho da Lua. Minha gente, foi uma explosão provavelmente de um meteoro ou explosão de um meteorito. Só que, meu Deus. Será que tem a ver a explosão que teve no Uruguai? Só que, tipo, professora, Foi parecida com aquela, praticamente no mesmo tamanho. ele não ficou parado. Ele foi, estava em um ponto, aí foi subindo devagarzinho, para cima, e depois ele foi desaparecendo. Muito Pode estar estranho. aparecendo perto da Lua já. Muito estranho, gente, muito estranho. Eu só sei que todo mundo ficou chocado. O povo de Arapiraca é uma cidadezinha que acontecem umas coisinhas estranhas, né? Eu tenho medo. Minha mãe Tipo, vê um você negócio desse, fica ela no já acha rock. que é Jesus ali. Olha Jesus ali voltando. Já acha. Ô, professor. Não, que faltou as trombetas, mãe. Não, se aquieta, ainda não é. Quando fala Jesus voltando, meu A coração minha chega avó também. a dar um negócio Eu assim. cheguei na casa da minha avó ontem. Ai, meu Minha Deus, avó... perdão. Eu fico Vocês dizendo, não é viram não, uma- Jesus, no coração. Perdão, perdão, perdão. Eu não quero ficar. Ai, não gosto nem de pensar sobre isso, mas ainda não era Jesus. Mas dá um medo. Qualquer coisinha que ela vê diferente no céu, ela já começa para chorar. O meu avô tava dizendo, deixa eu fazer zoada, menino, isso já é helicóptero da polícia. O helicóptero. O helicóptero daqui é top, hein? Sim. Aí eu com os meus amigos, aí um amigo meu, provavelmente um disco voador. Aí eu, não, tá bom. Os extraterrestres são bem discretos, né? Com um disco voador daquele jeito flamejante. Mas ainda estou aguardando para ver. Mas provavelmente foi alguma coisa que explodiu aqui próximo. Só que, tipo, não é natural a gente conseguir ver um fenômeno dessa magnitude daqui, da nossa localização. Não é normal, né? Mas foi... Tô com muita raiva de mim. Muita raiva, muita raiva. Eu nunca mais... Não, como eu mandei mensagem para a senhora. Isso que manda que tá enfiado dentro de casa. E olha que eu tava na sala, né? Só que eu tava digitando os negócios das notas de vocês. Eu tava na sala, tem uma janela bem... que dá para ver o céu bem, porém eu tava assim, ó, no computador, né? Que a minha vida agora é isso. E o pior é que, antes de escurecer um pouquinho, eu tava lá fora, eu tava fora de casa. E aí eu entrei, aí foi quando o Júnior mandou mensagem. Aí eu falei, que bosta. Toda vez ele não perde um fenômeno, Luciano. Qualquer coisa que acontece, quando eu vejo, já fico... Aí eu normalmente tô com o Diego, aí eu tô mostrando, Diego, ó, que tá não sei o quê. Daqui a uns 2 minutos o Luciano vai aqui mandar mensagem, aí volta ele, o Diego começa a rir. Eu aqui, esse menino tem um telescópio, só pode. Ele não perde nada, gente. Ele não perde nada, o Luciano. Ele é o rastreador de Arapiraca. Devia trabalhar no Jornal de Astronomia de Arapiraca. Professora, a gente já percebeu, porque tudo que acontece ele avisa no grupo. Tudo. É verdade, tudo. E eu fico esperando ele vir. Aí se tem uma halo na Lua, ou se tem alguma formação estranha, se aparece uma estrela cadente, ou esse fenômeno que eu perdi, eu nunca vou me perdoar. Acho que foi a coisa mais espetacular que já aconteceu em Arapiraca, de fenômeno astrológico, a mais espetacular, e eu perdi. Teve um dia que teve chuva de meteoro, eu vi. Mas isso foi melhor. Isso que o Júnior vai avisar no grupo para ele se proteger. Aí dá vontade de dizer, Júnior, avise antes, né? Porque parece que ele sabia antes, que ele tá sempre lá fora, vendo. Aí dá vontade de dizer, meu filho, avise antes, pra gente assistir lá tudo. Imagina, aquilo é só um prólogo de alguma coisa que vai vir destruir a Terra esse ano ainda. Murilo? No ano novo. Ia ser Murilo tá repreendido. Para, né, Murilo? Mas ia ser uma morte mó top, velho. Para, Nicole, também. Ia ser lindo. Daí, ia ser a melhor morte da vida. Você ia dizer, nossa, morri com um negócio desse, que top. Não, quero não morrer. Eu quero sobreviver a todas as temporadas de 2020. Vou morrer agora, não. Tá difícil. Não. Nós chegamos na 11ª. Estamos terminando a 11ª. Falta só uma pra gente virar protagonista.
Não ia ser 2020, ia ser dia 1 de 2021, ia ser no ano novo. Ah, não, A gente já ia ter sobrevivido às 12 temporadas. jamais morrer É assim. real. O que eu mais tenho medo na vida é de distopia. Morrer numa distopia, misericórdia. Não, não. É isso. Esses fenômenos apocalípticos, pós-apocalípticos, não quero, não. Quero viver nada disso. Ó, e não quero ser deixada para trás, não quero viver o apocalipse. Ó, Imagina ser atropelado por uma estrela cadente super Morrida brilhante. e apocalipse só quando Ia o ser uma corpo morte der conta dos brilhante. meus átomos lá para o grande juízo lá, né? Não quero estar viva para ver o que vai acontecer, não. Quero, não. quando acontecer isso, eu vou morar dentro de uma caverna. Tá, vamos deixar de delongas, onde o menino já vai. E vamos continuar com o conteúdo, tá certo? Aqui com coisas normais da Terra, tá certo? Eu tô com um pouco de medo. Sério, tô com um pouco de medo. Fiquei pensando ontem. Tá voltando os meus medos da infância. Sempre achava que a gente ia ser destruído por um asteroide. Sempre, sempre, sempre. Ou então que um extraterrestre ia vir me sequestrar na plantação de milho. Porque eu morava perto de uma plantação de milho. E assistia muito filme americano, para minha desgraça. Então, a gente parou aqui, É mesmo. Parou aí. na questão da puberdade, tá certo? Falei de alguns fenômenos que começam a acontecer com os meninos e as meninas. O dos meninos não é nada sobrenatural, né? São ereções. O que é uma ereção? É o pênis, ele enrijecer, né? Do nada, né? Sem ter nenhum estímulo. Uma coisa é o pênis enrijecer quando você tem um estímulo romântico ou sexual, visual, né? Aí é normal. Significa que você está vivo. Agora, do nada, tipo, você dormindo, sonhando com uma Professora, prova. desculpa a demora porque minha internet tá ruim, que choveu aqui. Tá certo, gente. Hoje eu tô perdoando tudo, porque realmente até a minha ela tá um pouquinho. Agora tá até melhor. Mas ela tava um pouquinho instável às 8 e pouca. Então, os meninos, eles têm essas ereções que a gente chama de apolução, tá certo? Ou polução, que é um termo menos pesado para adolescente. Então, a gente chama de polução. Acontece muito à noite nos adolescentes, né? Até lá os 19 anos. Às vezes eles até acordam com desconforto. Às vezes é dolorido, tá certo? Alguns cientistas dizem que é normal, são picos de hormônio, a gente tem picos de hormônios sexuais à noite, né? E outros cientistas dizem que é uma estratégia do corpo para que o menino não faça xixi na cama, porque não dá para fazer xixi na cama quando você está com poluição. Aí isso é o que acontece com os meninos, mas tem um controle, né? A não ser quando acontece em público, aí é relativamente constrangedor se alguém vê. Às vezes a criatura é até constrangida, alguém fala, tá com safadeza, fulano na sala, como se o menino pudesse controlar isso. Na verdade, o homem ele não pode controlar, tá certo? Na adolescência, na vida adulta, digamos que pode, tá certo? Nas meninas, o negócio é bem mais complexo, né? A gente tem a menarca, a primeira menstruação, e aí todo mês a menina vai ter essa semana lá de menstruação. Uma semana chatinha, né? No início da adolescência é muito complicado lidar com isso. A menina fica com vergonha, fica com medo de se levantar da cadeira, achando constantemente que acabou vazando a menstruação, tem medo de não saber usar. Até a vida toda vocês vão ficar assim, tá certo? De não saber comprar a marca do absorvente certo, de ter que sair para a aula para ter que trocar, né, a cada quantidade de horas, e como é que eu vou levar isso na minha mão? Todo mundo vai ver que eu estou menstruada, como se estar menstruada fosse algum bicho de 7 cabeças. E, na verdade, não é, né, gente? Como dizem as meninas, a gente tem que normalizar isso, tipo, porque é normal, né? Porque, por mais que os meninos sejam jovens, eles sabem que vocês, como fêmeas, se não menstruou ainda, vão menstruar um dia, né? E é um processo natural, que não tem controle, vai acontecer todo mês, né? Em algumas meninas vai durar 2 dias, em outras 3, em outras 1 semana. Em menor ou maior quantidade, a depender do organismo da indivídua. Então, não tem por que você se sentir constrangida de estar pegando, sei lá, um absorvente e indo ao banheiro para trocar. É uma questão de higiene, de necessidade, né, para que você não venha sofrer constrangimentos, que na adolescência é muito normal, que eu vejo de menina do 6º ano e 7º ano, tendo que ir para casa ou pedindo casaco emprestado, porque aconteceu um pequeno acidente e não está no gibi. Eu, né, tinha um organismo muito complicado quando eu era adolescente e a professora não ensinava nada sobre isso, minha mãe muito menos. Não me ajudou com isso. Então, eu passei uma série de constrangimentos. Eu passei
uns 4 constrangimentos até chegar ao ponto de, na semana que eu estava menstruada, eu faltava a semana inteira de aula. Podia ter prova, podia ter o que for. Eu ficava uma semana sem ir para aula. Uma semana. Aí todo mundo já sabia se eu estava faltando uma semana, o que era. Olha, aqui uma pessoa falou, né? A minha primeira menstruação foi muito engraçada, né? Fui tomar banho, vi que menstruei e dei um grito, né? Alguém veio desesperada para o banheiro e perguntou: o que foi, fulana? E eu fiquei chorando, sem conseguir falar nada. Normalmente vem assim, eu também, eu achei que eu tinha me cortado em algum lugar, né? Eu fui ao banheiro e vi, aí, meu Deus, o que foi que aconteceu? Nem raciocinei na hora. Eu tinha 12 anos e eu não sabia o que era isso, para vocês terem uma ideia de quanto eu era infantil e quanto as coisas eram complicadas antigamente. Aos 12 anos, gente, eu estava na 5ª para a 6ª série, que no caso é do 6º ou 7º ano, não tenho certeza, onde eu estava nesse momento. Aí nunca tinha tido aula sobre isso, minha mãe nunca tinha falado muito sobre isso, e eu não sabia o que estava acontecendo. Também foi muito estranho, né? Eu senti uma dor de barriga e achei que era uma diarreia. E não era, né? Então, é uma coisa, na maioria das vezes, assustadora, né? Eu já tive que uma vez cuidar da sala da minha irmã dá aula para criança. Vocês lembram, né? Eu já fiquei com vocês na 4ª série. E aí, uma menina de 9 anos foi ao banheiro e depois voltou gritando, dizendo que era isso, tia, isso. E eu fiquei sem acreditar. Uma menina de 9 anos tendo a menarca. Né? Mas é comum em algumas pessoas que são um pouco mais desenvolvidas terem a menarca aos 9 anos. Mas o mais normal, o mais popular mesmo é a partir dos 12, né? 11, 12 são os mais comuns. Mas tem pessoas, eu já vi pessoas com 16 aqui próximo de mim e uma tia minha com 18 para 19. A minha madrinha foi com 21, mas primeiro para ela ter, ela teve que ir em um médico para ver o que tinha sido. Então, tem mulheres que têm muito machado. Essas mulheres, elas vão envelhecer bem mais devagar e elas vão entrar na menopausa muito mais tarde, certo? Olha, alguns com 10. Elas vão entrar na menopausa muito mais tarde, ela vai poder ser mãe tarde, com toda segurança, porque ela tem óvulos jovens, relativamente jovens, né? Com toda a carga hormonal. Então, é até uma certa vantagem. A desvantagem é a demora para ter algumas características femininas desejáveis, como o crescimento do seio, tá? A pessoa que eu conheço aqui que teve a menstruação com 16 anos não desenvolveu os seios. Hoje ela tem 25, 24, 25. É uma mulher, dá para ver, né? Que ela tem mais ou menos essa idade. Parece ser mais nova, claro, mas não desenvolveu os seios. E ela é muito frustrada com isso, de não ter peito. Né? E foi provavelmente por decorrência dessa menarca tardia. Beleza? Ah, professora, e por que isso acontece? Gente, depende muito do organismo das pessoas, da quantidade de hormônios que ela tem. Lembra daqueles hormônios folículo estimulantes, né? É os somatotróficos, a gente vai ver aqui, eu acho. Eles não estavam em quantidade suficiente para desencadear essas reações químicas. Tem um filme, não sei se vai ter na Netflix, eu acho que o nome do filme é Puberdade Tardia, não lembro, gente. É de um homem, ele era um advogado de sucesso, um cara super limpinho e tal, um filho preferido da mãe dele, ele era incrível. E esse cara, ele não tinha entrado na puberdade aos 27 anos, né? Então, todo mundo achava que, na verdade, ele era gay. Aí, esse fulano é gay, sendo que ele não era gay. Ele não tinha entrado na puberdade aos 27 anos, então ele tinha um rosto muito jovem, apesar de ter 27 anos, não tinha nenhuma espinha, o cabelo era perfeito, ele era muito focado no trabalho, ele tinha resultados perfeitos, né? Aí, de repente, aos 27 anos, ele entra na puberdade, aí ele desenvolve espinhas aos 27 anos, ele começa a ter poluições noturnas, ele começa a pensar em sexo 24 horas por dia e não consegue mais trabalhar, os resultados caem. Ele vai ao médico achando que tem um tumor no cérebro. Aí ele vai no médico, eu tenho um tumor no cérebro, pode falar, pode falar. E o médico faz os exames, aí faz uma bateria de exames de sangue, o médico fica chocado. Eu sabia que eu tinha um tumor no cérebro, eu sabia. Aí o médico, não, você não tem um tumor no cérebro, por incrível que pareça, de acordo com o resultado dos seus exames, você acabou de entrar na puberdade. Aí ele, mas eu tenho 27 anos. Ele, você nunca sentiu isso na adolescência? Ele, não. Você nunca teve isso, nem aquilo, nem aquele. Ele, não. Ele, você tem uma anomalia e você acabou entrando na puberdade aos 27 anos. E agora você vai sofrer com essas coisas da adolescência. Então, ele começou a criar pelo na axila, que ele não tinha, a criar barba toda de manhã, que ele não tinha. Então, mostra um adulto vivendo os dilemas de um adolescente e como isso atrapalharia a vida adulta, né?
Na adolescência, vocês conseguem lidar, porque tem os pais para ajudar, tem a rotina para controlar, né? Mas imagine vocês lidando com explosões hormonais de raiva, de fúria ou de tristeza, explosões hormonais sexuais, né? Em momentos inapropriados, né? Questões de acne ou pelo, ou você não ter o hábito de se barbear e ir para o trabalho parecendo que se levou, que você ficou a madrugada todinha na farra, sem você estar. Então, a nossa vida tem um momento determinado para as coisas acontecerem. Se está acontecendo agora é porque tinha que ser agora, né? Então, a adolescência é muito estranha, os pais de vocês devem estranhar a mudança de estilo de roupa que acontece com vocês de uma hora para outra, a pessoa que vivia de rosa, a menina de rosa do 5º, 6º ano, no 7º começa a comprar 500 moletons pretos, troca a armação rosa da Barbie por uma armação transparente. A Nicole é um perfeito exemplo, né? Ou deixa o cabelo crescer, ou corta o cabelo todo, ou quer pintar o cabelo de roxo. Eu já fiz todos esses. Eu deixei crescer, eu cortei, deixei crescer de novo e pintei. Deixa de ouvir One Direction, Luan Santana, para ir ouvir as bandas que eu nem sei pronunciar o nome. Nem sei pronunciar. Quem deixa de ouvir One Direction? Essas coisas. Ninguém deixa de ouvir One Direction, né? As pessoas escutam em segredo. Isso é contra as leis. Escutam em segredo. Eu só gosto do Harry Styles, tá, gente? Pra minha defesa. Professor, deixa eu contar um segredo, Eu professor. ainda gosto de... Eu não conheço o nome de nenhuma música do One Direction, né? Eu também não, eu só conheço do One Direction o Harry Styles, porque desde que eu vi aquele menino no programa Idols, eu acho que foi no Idols, né, que eles se juntaram, não conseguiram decidir entre eles 5, então formaram um grupo. Desde que eu vi aquele menino, eu disse, esse menino aí vai deixar essa banda, e ele vai ser o mais famoso. Aí, para minha surpresa, o que saiu primeiro foi o Zayn, né, bonitão. Aí, mas aí o Harry Styles, ele fez o sucesso que eu esperava, e ainda mais, ele fez o sucesso com o meu ritmo favorito, gente, o rock and roll antigo. Aí ele tem, é como se ele fosse uma reencarnação dos cantores da minha época. Então é ver uma criança cantando uma música muito boa. Então eu acho que foi uma evolução artística, né? Do pop que eu gosto também para o rock que eu gosto mais. Então gostei, acho que ele é uma coisa anormal assim no campo da música. Mas deixando o Harry para lá. O Harry é uma criatura que parece que não sai da adolescência, né? Porque ele não muda. A gente pode contar aí 6 anos, o Harry tá com a mesma carinha. Ele sem aquelas roupas e tal, com uma camiseta, ele parece ter a idade de vocês, 14 anos no máximo. Eu acho bem interessante isso em algumas pessoas. Então, tá certo, gente? As mudanças de personalidade do menino também, os meninos mudam de estilo do nada. Eles estão brincando de carrinho num dia de taço e no outro já estão com namoradinhas, já estão com a calça jeans diferenciada, que não é mais aquela calça jeans que a mãe escolhe, já estão com um casaco mais de acordo com a personalidade deles. A voz, que é um negócio absurdo, né? Que o menino dorme com a voz de mosquitinho, acorda com a voz de homem, né? E fala com a professora É muito estranho, professora. É muito estranho. Ô, professora, aí tem hora que a gente tá com raiva, a gente dá uma resposta a uma pessoa, mas a gente fica sem entender depois porque deu aquela resposta. Daquele jeito, com grosseria e tudo, do nada. Era uma pessoa que... eu vejo isso muito nos meninos. É a mudança que mais me choca. Aí, professora, meu pai não entende, aí fica brigando comigo, aí eu dá vontade de dar uma resposta, eu me fico... Olha... São picos de testosterona que vocês estão tendo. Acontece muito com os meninos, eu fico até triste. Às vezes aquele aluno super apegado a mim, eu super apegada a ele, de repente eu falo uma coisa e como ele tá com o pico, né, ele responde com toda ignorância, eu fico assim, ó, puxa, o que aconteceu? Eu fico fazendo autoanálise em mim, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que eu fiz? Aí depois eu me toco, é adolescente, né? Então isso aí não foi por querer, foi químico, né? As meninas não vão ter esse tipo de explosão, elas não têm explosão, na verdade as meninas, com elas acontece justamente o contrário, as meninas elas ficam introspectivas, né, quando alguma coisa chateia elas, parece que fica maior, eu não sei se vocês concordam, menina, mas eu acho que ampliam, e vocês acabam se fechando um pouco, então a maioria de vocês fica mais silenciosa, contempla mais as coisas, né, e às vezes acontece o contrário, uma que era tagarela fica mais silenciosa, uma que era silenciosa começa a ficar tagarela.
Então, são verdadeiras mudanças de personalidade na adolescência, e vocês vão mudar várias vezes, tá? Vocês Ô, vão ter professora, vários ciclos Quer até ver chegar na bom? idade adulta com a personalidade, os traços de personalidade mais bem definidos, né? Não existe uma personalidade, você não tem uma personalidade, tá certo? Vocês têm, tem eu aprendi várias. isso na aula de psicologia, que nós temos traços de personalidade. A personalidade, ela é como se fosse uma cebola. Uma cebola não tem várias camadas que a gente consegue abrir. A nossa personalidade é assim. Então, nós temos traços de personalidade que podem funcionar por um bom tempo e depois não funcionam mais e a gente abandona, retira aquela casca. E a gente deixa aquela parte mais profunda. Então, nós não temos uma personalidade só. Ah, você é bipolar? Não, não necessariamente, né? Ela tem traços que ela mostra em determinadas situações. Ela tem uma personalidade para um determinado tipo de pessoa que trata ela de um jeito e uma personalidade para pessoas que tratam ela de uma outra forma, né? Ai, fulano é duas caras, o fulano é complicado. Não, não é. Você que é muito simplório e não é capaz de entender isso, né? O erro está em você, muitas vezes. Aí uma criatura que não cala a boca, diz que é muito quieta e não gosta de barulho nem de chamar atenção, né? Mas quando tá com alguém que tem intimidade, fica totalmente diferente. Onde é que tu é quieto? Em que planeta tu é quieto? Porque eu mando tu calar a boca a aula todinha. Calar a boca não, fazer silêncio, né? Que eu não mando ninguém calar a boca. Mas eu entendo que ele quis dizer que em meio de estranhos você normalmente é quieto, né? E aqui alguém dizendo que era apaixonada pelo Zayn e pelo Liam. Pô, o Liam eu acho tão... Acho que o Hel e o Zayn eram os mais bonitos de longe. Muito lindos. Outra aqui. Na verdade, todos eles são muito bonitos. Tem só um que não é essas coisas. Não. Tem só um que não era, que eu não lembro o nome dele. Pô, ele era tão assim que eu não lembro nem o nome dele. Mas eu entendo o que você quis dizer. Quando você tem intimidade, você conversa bastante. Quando você não tem, você é mais quieto. Aí, quando as meninas falando aqui da questão da TPM... Gente, os meninos têm que entender que toda vez que uma menina der uma resposta errada para eles ou atravessada, não é porque ela está de TPM. Talvez a sua pergunta ou a sua atitude tenha só sido idiota mesmo, né? Não necessariamente... Não, professora, quer ver da raiva pensando naquele ar gelado, com cólica, aí vem eles tirar a brincadeira com a pessoa olha 2, 3 vezes para a cara deles não responde. Eles falam, às vezes o jeito que ela tá. Eu só queria um chocolate e eu recebo um você tá chata. Bem isso. Né? Ninguém merece. Quando você vê que a mulher tá com a cara feia, você vai de longe e atira chocolates nela, né? Seres assim das trevas, eles gostam de oferendas. Queria chocolate? De oferendas, né? Seja inteligente, vocês têm que treinar quando estiverem com as namoradas de vocês, vocês vão gostar delas, elas vão estar assim, e vocês vão ter que entender, senão vocês vão brigar direto por tolices, né? É um momento hormonal, não é que a gente fica louca. Não é que a gente fica louca sempre, né? A gente fica louca por uma semana. Não é louca, né? É sensível demais. Não é louca, é sensível demais. Qualquer coisa irrita muito. Uma hora você tá feliz, outra hora você tá chorando e fica... Eu não entendo nada. E eu que sou professora, imagine a pessoa de TPM, os alunos virem... Nem tem aqueles dias que vocês sabem como tá a turma. Dá vontade eu arrebentava a cara de um. Não queria falar nada, não. Mas eu acho que eu já explodi na sala de vocês uma vez, depois me arrependi muito. Não sei se eu fui pedir desculpa ao aluno. Normalmente eu peço depois. Não sei se eu peço... Não, a senhora já explodiu às vezes, acho que foi umas 2 vezes comigo. Porque você chega tarde, você também explode comigo. Aí não necessariamente o Luciano chegava sempre tarde, ou esquecia sempre o livro. Eu acho que era esses motivos. Mas sim, é difícil, é um porre. Depois você fica se sentindo mal, pior é isso. Ô, professora, uma vez a Carol deu uma livrada na cabeça do filhinho do Edinaldo. Ela meteu o apagador na cabeça de um. Não lembro de quem foi, mas meteu o apagador na cabeça de um. Gente, mas isso é com brincadeira, vocês são muito dramáticos. Fazer assim... Não, ela tava brava. É que foi muito engraçado. É. Ai. Mas é muito estranho e é muito injusto. Às vezes a gente paga muito caro por esses momentos, né? Que são momentos... Claro que não é justificativa. Como adultos, a gente tem que se controlar, é óbvio. Mas... assim, só quem é mulher vai entender como às vezes é difícil, né? E algumas mulheres são mais sensíveis do que outras, tanto é que tem mulheres que cometem crimes nesses estados mentais e elas têm a pena reduzida por estar naquele estado especial, para vocês verem que não é mentira, certo? Isso é, inclusive, considerado quando elas cometem crimes, para vocês terem uma ideia de como
interfere na forma da gente raciocinar. Homens não passam por isso porque homens não têm esses hormônios que deturpam o nosso pensamento. Então, às vezes, a mulher faz um drama muito grande por uma situação que um homem consegue resolver assim. Tá? Porque eles não têm esse hormônio para nebular as decisões, né? É uma biologia muito injusta, né? Mas, em compensação, a gente vive mais. Né? Tem menos infartos, tem em média de 5 a 10 anos a mais de vida que vocês, amadurecemos primeiro, né? Tem várias coisas, assim, várias vantagens. Temos 2 cromossomos que nos salvam de uma série de doenças, então a natureza ela equilibra as coisas, né? Ela ferrou o nosso cérebro, mas ela deu alguns anos de vida e imunidade contra algumas doenças, então acho que tá pago, né? É muito engraçado isso, mas, sei lá, às vezes eu acho que eu preferia ter 5 anos a menos de vida e um cérebro mais objetivo. Eu acho que ia ser muito melhor para minha vida. Então, vamos aqui. Mudanças no corpo, né? Feminino, primeiramente. Funcionamento do sistema reprodutor, então, com a menstruação, significa que a menina está pronta para ter um filho. A nossa princesa daqui do Brasil, né? Que casou com o primeiro imperador, ela casou com ele, acho que aos 9, 10 anos, né? E a bichinha, quando teve a primeira menstruação, já teve relação para engravidar. Então, foi uma menina que veio para casar com o cara, acho que ainda morava em Portugal, Carlota Joaquina, que já foi introduzida na vida real aos 12 anos. Foi triste a história, triste, terrível ver uma coisa dessa. Então, funcionou o sistema reprodutor em muitos países. Antes de funcionar o sistema reprodutor em muitos países, elas já são colocadas para casar, né? Mas só pode ter relação depois de que tiver a primeira menstruação. Na Índia acontece. Meninas de 11, 12 anos com homens de 50, 60. É terrível isso. Então, começa o despertar do desejo sexual. Não significa que a menina vai querer ter relação sexual com ninguém. Não significa isso, né? Para a ciência, o desejo sexual é o ato de olhar para uma pessoa com um sentimento romântico, né? Nessa idade é um sentimento romântico, né? Então, a pessoa sabe que não é mais só uma simples amizade, né? Uma admiração física, né? Pensar, eu casaria com uma pessoa como aquela, né? Já pensou como os meus filhos seriam lindos, mesmo que seja só na brincadeira, aquilo ali já é um impulso sexual, tá certo? Que ela sente por outra pessoa, seja um menino ou uma menina, tá? Ainda na mulher, desenvolvimento, né, dos hormônios principais por ferrar nosso cérebro e pelo desenvolvimento do nosso corpo, né, crescimento dos seios, do quadril, né, da região glútea, e assim vai. A voz da mulher, ela não muda muito, ela pode mudar um pouco, né, se for uma mulher como eu, que tem a voz mais para o grave, né, sai um pouco do agudo e pode tornar-se mais grave. Outras mulheres que já têm a voz mais no agudo, elas não mudam muito, então continuam com aquelas vozes lá, só mais desenvolvidas, né? Ao desenvolvimento dos ovários, né? No homem, o que é que acontece? Vem a testosterona e acontece o que o Matheus falou, de crises de raiva do nada, de nervosismo, de responder às pessoas mal, sem ter o controle, né? Mas são muito raras, e quando ele vai crescendo, isso vai ficando controlável, né? Aí vem o desenvolvimento dos testículos e do pênis, que começa a crescer de uma hora para outra, e os meninos, eles nem percebem muito isso, tá? Mas há um crescimento acentuado nessa primeira fase, a partir dos 12 anos, tá certo? E quando vocês têm o estirão do crescimento, que é mais ou menos entre os 14 e os 16 anos, é a fase que vocês mais vão crescer, muito rápido, né? Aí é que vocês vão ver um crescimento acelerado mesmo, tá certo? Então, sistema reprodutor feminino, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. A gente tem um par de ovários. Hã? Você está no estirão de crescimento, você ainda tem mais uns 2 anos de estirão, então você ainda tem muito para crescer, filho. É só o começo. Ainda vai vir o seu crescimento secundário, né? Que é o crescimento muscular também, em breve. A mulher, ela tem um par de ovários, tá, gente? Então, os ovários estão em dupla, são as suas glândulas e são órgãos também. A gente também chama os ovários de gônadas, porque elas produzem hormônios, mas também produzem células, as células reprodutoras dos óvulos, tá certo? Então, temos um par de ovários, um par de trompas, tá? Onde vai acontecer a fecundação. Cada mês você ovula por um ovário diferente, tá? Um mês pelo ovário esquerdo, outro mês pelo ovário direito. É por isso que tem pessoas que afirmam que um mês elas têm cólica, no outro mês elas não têm cólica. Tem gente que tem isso, tá certo? Pode ter alguma coisa com relação a isso. Temos as trompas, antigamente a gente chamava de trompas de Falópio, hoje a gente chama só de trompa. A gente tem
Deixa eu pegar aqui. Nem tô com a minha canetinha. Como eu pude fazer isso? A gente tem aqui, bem no meio, que parece uma pera invertida, pequenininha, o útero, onde vai ter o crescimento do bebê, tá? A gente tem por trás do útero o endométrio, né? Que é o que se forma com a menstruação, tá certo? É um órgão que se constrói e se destrói todo mês. Se você teve um bebê, né? Se o seu óvulozinho que saiu do ovário foi fecundado aqui por um espermatozoide e se encaixou no útero, o seu endométrio vai se transformar numa linda caminha para o seu bebê crescer. Se você não engravidou, aí a gente tem aqui, ó, tá vendo essa bolinha vermelha? Digamos que é o óvulo. Aí foi para cá, né, gente? Aí não foi fecundado, aí vai aqui pro útero, não foi fecundado, né? Então ele se perde, certo? Esse endométrio, ele vai crescer, e quando der o final do ciclo, 28 dias, ou 35 dias, ou 21 dias, ele vai derreter todinho, tá certo? E esse óvulo velho, que não foi fecundado, vai sair junto com a menstruação, né? Em forma de tecido morto. Então, todo mês vocês perdem um órgão. Literalmente, todo mês vocês perdem um endométrio. Algumas mulheres ficam com o resto de endométrio no corpo, né? Fica acumulado mais para trás do útero e dá uma cólica muito forte nas costas ou na barriga, uma cólica muito forte. Isso é uma doença chamada endometriose. Ela pode causar esterilidade e ela dá cólicas sobrenaturais, tá certo? Que remédio nenhum cura. Você tem que ir para o hospital tomar injeções analgésicas fortíssimas. Aí tem que fazer um tratamento muito sério para controle ou gestão da dor. Atrapalha muito a vida de algumas mulheres, elas não conseguem trabalhar, não conseguem sair da cama, passam mal, desmaia, né? Eu já vi mulheres com endometriose desmaiam seguidas vezes de dor. Branca. Conheço uma pessoa que teve uma cólica de endometriose tão forte que ela ficou com uma cicatriz no útero, né? O útero dela se torceu e ela tem uma cicatriz no útero, que deu para ver no exame de uma cólica tão forte que ela teve. E o útero se torceu. Então, é um negócio fora do normal. Então, não fiquem julgando quem tem cólica, especialmente essas cólicas fortes, porque não é normal. Então, se você As acha... minhas cólicas são internas e são muito fortes. E quando dá, tem hora que eu não consigo nem me levantar. Pois é, então você tem que ir ao médico. Cólica muito forte, ela não é normal, tá certo? E O cólica... meu pai é dessa parte aí. Aí tem que fazer o seu que da barriga agora, para ver qual é o medicamento que eu vou tomar. Exatamente. Vá, não fique negligenciando, porque tende a piorar, tá certo? Quanto mais cedo você começar o tratamento, mais cedo você vai voltar a ter qualidade de vida. Porque imagine você no estágio ou na faculdade com uma prova importante, no ensino médio, perder o vestibular por conta de uma cólica forte, né? Você está dizendo aí que às vezes você não consegue nem levantar. Então, você tem que fazer realmente pélvica, né? Que é uma ultrassom da barriguinha, para ver como é que tá e fazer o tratamento certinho. Cólica forte não é normal. Se você aguenta, você vive, toma aqueles remédios de cólica, Atroveran, Buscopan e tal, passa, beleza, então é no nível normal. Se não passa com esses medicamentos comuns, aí você tem que chamar sua mãe e procurar o médico, né? Vai no postinho ou vai no ginecologista para fazer o tratamento. Independentemente da idade, vocês têm que fazer o tratamento, tá certo? Não fiquem sofrendo. Não é normal ter cólica. Pode perguntar a qualquer ginecologista. Cólica forte não é normal. Tá certo, gente? Eu não tenho cólica. Raramente eu tenho cólica. Por exemplo, eu vim começar a ter cólica na quarentena. Por quê? Porque eu parei de fazer exercício. Quando você é sedentário demais, há uma probabilidade maior de você ter cólica. Quando você é uma mulher mais ativa... A senhora caminhava, professora? Hã? A senhora caminhava, era? Caminhava, fazia exercício, ia para academia, então eu não tinha cólica. Quanto mais eu malhava, menos eu não tinha cólica, né? Vocês já viram eu algum dia faltar na escola porque tô com cólica? Ou chegar na sala dizendo, ai, tô com cólica. Ou chegar com cara de quem tá com cólica, porque mulher com cólica tem cara. É bem assim. Não, porque eu realmente não tenho, né? Eu só falto à escola quando a justiça me obriga. Às vezes a justiça me obriga a faltar, então eu falto. Ou quando eu tenho um exame que eu não consigo... Exames só fazem de manhã, né? Não tem como fazer à tarde, não sei por quê. Eu posso ficar tranquilamente o dia todo sem comer. Mas só fazem de manhã, às vezes eu tenho que faltar. Mas por ficar doente, não. Só quando eu tive suspeita de quando eu tô com essas doenças assim, contagiosas, né? Aí eu falto, mas raramente eu falto. Não tenho cólica. Já a minha irmã, eu lembro que ela teve
endometriose na adolescência, né, ela ia para debaixo da cama, em lençol enrolado, ela tomava os analgésicos e vomitava os analgésicos, porque ela estava tendo tantas contrações que até o estômago dela era afetado. Então, nada que ela botava para dentro ficava, ela vomitava tudo, ela vomitava os remédios inteiros. Aí tinha que ir para o hospital tomar injeções. Aí ela faltava aula, ela faltava trabalho, porque ela não deixava ninguém dormir, porque ela gritava. Ô, professora. Então, 2 irmãs vindas da mesma mãe e do mesmo pai, com situações biológicas diferentes, tá certo? Hoje a gente terminou nessa parte, tá certo, gente? Quinta-feira a gente vai começar a partir dos hormônios, que vai ser rápido, porque a gente já deu uma estudada em hormônio. Qual é a pergunta, Matheus, para a gente sair? Homem tem cólica, mas não é cólica menstrual, né? É não, uma homem dor tem na barriga, dor de barriga, né? Cólica não, porque para ter cólica Mas, você ô, professora, eu tava um dia, eu não conseguia me deitar, tipo assim, eu tava com uma dor na barriga bem forte mesmo. Mas eu virava pro lado, não passava, virava pro outro, não passava, só vomitava só água e não passava essa dor. Eu não sei nem o que era. Isso, provavelmente, a pessoa que falou que a irmã tinha um problema muito parecido e provavelmente não poderia ter filhos. Provavelmente era endometriose, né? Mas fazendo o tratamento com anticoncepcional, muitas vezes tem a cura. A professora também tive. E ela teve o bebê, né? Mesmo mais feliz que nós, a família. Beleza. Mas eu já melhorei, professora. O seu, eu Matheus, melhorei. provavelmente o seu era gases, né? Gases, gente, que acumulam no nosso corpo. Deve ser, professora. Eu tive um professor que ele desmaiou, né? Teve um acidente de moto, ele vinha para a escola e desmaiou, chegou no hospital, todo mundo achando que ele tinha um infarto, né? Ele chegou desmaiado por causa do acidente e da dor, né? E aí todo mundo, certeza que foi um infarto. E quando o médico examinou, não foi um infarto, foram gases, né? E todo mundo riu na hora, mas não é motivo de rir, né? Porque vai acumulando e machuca todos os seus órgãos, então dá dores muito fortes. A quem fica aprendendo muito, né, professora? Nem sempre prender, às vezes uma comida que desencadeia pode ocasionar isso. Gente, eu já estou passando muito do tempo, tá certo? Vou dar uma encerrada na hora e vou fazer a chamada pela foto. Olha a geografia agora. Não, agora é recreio. Ai, recreio, melhor ainda. Tchau. Tchau.